Com a necessidade de fazer a transformação de um modelo genérico em um especialista em produtos da Amazon, a gente iniciou trabalhando no nosso dataset com a primeira etapa que foi a preparação de dados. Então, do arquivo original, tem mais de 1 milhão de linhas de produtos, né? E além de dados nulos, ruídos, tags HTML, no começo a gente realizou uma higienização do texto para gerar uma amostra limpa, né, de 50 mil exemplos, e aí para melhorar a qualidade da base. Com isso, o treinamento ia ser mais rápido e eficiente, garantindo também que a gente pudesse ter melhor resultado no final, tá? Isso ajudou bastante na utilização do Colab. Então, depois da limpeza completa, foram passadas algumas linhas e nós ficamos com 50 mil registros de qualidade. Passamos então para o treinamento, e utilizando o Colab do Google, a gente se deparou com alguns limites, e por isso usamos logo de cara a biblioteca Unsloof. Vou iniciar aqui, a gente fez a carga dos dados, e logo de início a gente com ela tentou acelerar o processo e também das análises, né, para poder concluir isso de maneira que fosse feito toda a carga dentro do Colab mesmo, sem precisar ampliar muito o escopo. Nós utilizamos o modelo Llama 3.2, né, com 32 bilhões de parâmetros que pode suportar, tá? E após definir isso, a gente passou a usar a versão quantizada de 4 bits, para reduzir o uso de memória e não ter perda de performance também, tá? Dentro desse modelo que a gente optou por utilizar, definimos o template com a alpaca e um prompt estruturado para poder trabalhar no formato a partir do título. Então, receber um título, ele fazia a geração de uma instrução, né? Então, em vez de treinar o modelo inteiro, foi usada a técnica LoRa, né, para treinar a parte do modelo para mais rapidez. E para fazer o primeiro teste, antes de fazer qualquer tipo de fine tuning, a gente pediu ao modelo que descrevesse um produto, né, já seguindo com o prompt definido, e ele rodou, normalmente, já com a base sanitizada, fizemos a entrada do produto e pedindo a descrição dentro do prompt, e aí, como vocês podem ver, ele acabou dando uma resposta muito genérica. E dentro dessa resposta que a gente só queria saber ali o que era para ele responder como uma descrição, ele respondeu algumas instruções, como fazer a montagem, como resolver, que a gente está considerando como uma alucinação e uma resposta muito genérica, que é o que a gente quer evitar. Isso aqui é o nosso ponto de partida para o treinamento. Boa. Aqui a gente está testando um modelo que treinamos, passamos umas instruções simples para gerar a descrição detalhada e um título, e deixamos o modelo responder de um jeito prático, de validar e se aprendeu a seguir as instruções. Nessa parte, salvamos o modelo e guardamos tanto localmente no Google Drive quanto na nuvem, no Hugging Face Hub. Isso é importante porque acaba evitando retrabalho. Não precisamos treinar de novo, basta carregar de onde deixamos salvo o modelo. Aqui também definimos alguns parâmetros para otimizar o modelo: o tamanho máximo de tokens, o tipo de dados e a melhor forma de carregamento em 4 bits, conforme o Elcio comentou anteriormente. Essa configuração ela deixa o modelo mais leve e rápido, mas ainda mantendo a qualidade nas respostas. Aqui mostramos como carregar um modelo já existente no repositório de um onslot. Isso permite fazer testes comparativos entre o que já existe e o que nós treinamos. Depois, recarregamos e pedimos novamente uma descrição para o mesmo título, validando que o modelo está funcionando bem e que segue a estrutura do prompt que definimos. Agora, recarregamos o modelo e nós mesmos treinamos e publicamos no Hugging Face. Isso mostra que qualquer pessoa pode usar diretamente, sem precisar de todo o processo de treino novamente. E por fim, rodamos mais uma geração de modelo já publicado, garantindo que ele responde de forma esperada, fechando o ciclo de treinar, salvar e recarregar e usar os dados. Bom, algumas coisas que são legais de destacar aqui. No STF Trainer, né, a gente utilizou uma época, então isso significa que ele passou pelo menos uma vez nos 50 mil dados. E também, como a gente utilizou o Colab gratuito, ele tem um tempo limite, né, que são 4 horas. E aí a gente utilizou esses save steps. Então, a cada 500 steps que ele fazia, ele salvava o snapshot disso. E para que isso, né? Porque o treinamento ele durou aproximadamente 7 horas o nosso aqui. Então, a gente salvou esse snapshot, né? E isso possibilitou com que a gente continuasse de onde ele parou. Então, quando deu as 4 horas que acabou o nosso limite, a gente tinha um snapshot, né? Que foi salvo nessa pasta checkpoint, dir.
E com isso, a gente conseguiu continuar de onde ele parou o treinamento. Então, passando esse parâmetro aqui, resume from checkpoint, né, true, ele vai nessa pasta aqui, vai ver o último checkpoint que ele fez e vai continuar de lá. E com isso, a gente conseguiu fazer o treinamento pausado, né? A gente teve um intervalo entre um e outro, mas a gente conseguiu terminar e continuar de onde ele tinha parado. Não precisou ser contínuo, né? E com isso, o resultado final, né? A gente teve um training loss de 0,78 aqui, né? E isso significa o quê? Isso significa que o nosso modelo ele aprendeu alguma coisa, né? Que é o que eu vou mostrar já já, que a gente acabou fazendo um outro collab só para comparar os modelos. Então, nesse collab que eu estou mostrando agora, que se chama Compare Models, o que ele faz basicamente? Ele instala ali algumas bibliotecas necessárias, né? E o que ele faz aqui? Ele vai carregar tanto o Base Model, que é o Llama 3.2 que a gente utilizou, né? Então, ele vai carregar esse daqui do jeito que ele vem lá, sem nenhum conhecimento adicional, vamos dizer assim, né? E vai pegar também o Fine Tuned, né? Que é o nosso que a gente treinou, que está lá no Hanging Face que ele vai puxar. Então, se a gente olhar aqui no Hanging Face, o nosso modelo Fine Tunado está aqui, né? Está salvo aqui no Hanging Face. Então, o que ele vai fazer aqui, né? Ele vai puxar esse modelo e vai comparar os dois. Então, com isso, eu consigo fazer a comparação dos dois. E o que ele faz aqui, né? Ele vai subir, utilizando uma biblioteca que se chama Gradle, ele vai subir uma interfacezinha que eu consigo comparar um e outro. Então, ele disponibiliza esse link, né? Eu já abri esse link aqui. E o que eu posso fazer? O nosso, no caso, ele gera descrição baseada em títulos, né? Dos produtos da Amazon. Então, se eu der um generate aqui response, ele vai carregar, né? E aí, com isso, a gente consegue visualmente comparar uma resposta do Base, tanto para o Fine Tunado nosso. Então, se a gente esperar um pouquinho aqui, ele demora um pouquinho, a gente vai ver que aqui ele já traz uma descrição mais do jeito que a gente espera, né? Ou seja, com os exemplos de dados que a gente usou, aqueles 50 mil dados. Aqui ele já traz algo mais genérico, né? Do jeito que da estrutura que ele já sabe. Então aqui ele já está trazendo uma estrutura mais que a gente espera. Então se a gente pegar outro título aqui também, a gente vai ver que ele também vai trazer o resultado, né? E sempre, né? O Base Model vai trazer algo mais genérico e aqui vai trazer algo mais específico do jeito que a gente espera, né? A gente utilizou também, testou, né, com o Gemma de 2 bilhões de parâmetros. Não tivemos um resultado tão legal. E o que mais deu certo foi esse mesmo com o Llama 3.2. E é isso. Obrigado.